Seja bem-vindo à minha palestra do Personário. É muito bom estar com vocês aqui de novo esse ano para tratar de um assunto que é de interesse de todos nós e que sempre volta à pauta ao final de todos os anos e no início de todos os anos seguintes. Você está aqui, você está assistindo esse congresso online e com certeza você está aqui porque você quer saber o que 2017 te reserva. Então você vai assistir palestras de excelentes astrólogos, excelentes numerólogos, com previsões para o seu signo. E essas previsões, muitas vezes, elas são ótimas. E algumas vezes não é incomum que as pessoas cheguem ao final do ano, à metade do ano, e digam: mas as minhas previsões, aquelas previsões não aconteceram comigo. Falaram que eu ia conhecer uma nova pessoa. Falaram que era um bom ano para fazer uma mudança de trabalho. E eu não mudei de trabalho, e eu não conheci ninguém. Astrologia e numerologia não tá com nada. Ou você termina o ano e você coloca no papel uma série de mudanças que você quer implementar na sua vida, com base nas suas previsões para o ano, e aquelas mudanças você consegue praticá-las por algumas semanas, alguns meses, mas não é incomum que antes da metade do ano a gente já tenha esquecido o que a gente tinha planejado pra gente, o que a gente queria mudar, quais eram os nossos objetivos. E hoje aqui a gente vai discutir por que isso acontece. Por que é tão difícil a gente manter aquelas resoluções de final de ano, conseguir de fato implementar as mudanças tão desejadas nas nossas vidas, aquelas mudanças que a gente sabe que se a gente realmente colocar em prática, a gente vai estar abrindo caminhos para uma série de coisas boas acontecerem, inclusive as previsões astrológicas e numerológicas, porque, como a gente sabe, essas previsões indicam tendências, indicam oportunidades, indicam períodos favoráveis para que você execute as mudanças que você deseja na sua vida, mas a previsão por si só não vai fazer nada acontecer, né? Entre a previsão e a sua vida está você. E você precisa decidir tomar as decisões e tomar as atitudes que são necessárias para que a sua vida aconteça do jeito que você deseja. Será que realmente é possível colocar que a gente tenha poder sobre as nossas vidas de tal forma que a gente consiga fazer acontecer aquilo que a gente deseja? Será que é possível? Será que tem alguma fórmula? Por que algumas pessoas, às vezes raras pessoas, realmente conseguem ter anos onde um monte de coisa acontece e não necessariamente coisas que aconteceram por causa do destino, senão coisas que aconteceram porque elas fizeram acontecer? Existe uma maneira. Existem várias maneiras, existem várias pequenas coisas que a gente pode fazer para a gente tomar as rédeas da nossa própria vida e colocar em prática aquilo que a gente deseja. É muito comum a gente pensar sobre a nossa vida e sobre os nossos problemas de uma maneira diferenciada do que a vida dos outros. Quando a gente atravessa algum problema, obviamente, somos nós que estamos sofrendo. Então, é muito comum que a gente olhe para o nosso problema e a gente ache que aquele problema é o mais difícil de resolver, que não acontece com mais ninguém. Que se você tivesse as oportunidades que fulano ou beltrano teve, que você teria feito a mesma coisa que eles fizeram, ou que você teria sido tão bem sucedido como eles foram, ou que você teria tido um resultado diferente. Mas a verdade é que todas as coisas da nossa vida, todas as coisas que a gente vive, que a gente experimenta, sejam elas boas ou ruins, elas são resultados da nossa história individual. E a nossa história individual, a nossa personalidade, ela é formada desde a nossa infância. Quando a gente está crescendo, nós observamos os nossos principais modelos, pai e mãe. A gente vê como a nossa mãe reage a, vamos dizer, uma discussão com outras pessoas. A gente vê como o nosso pai trata a nossa mãe. E, embora seja um processo extremamente inconsciente, a gente vai internalizando aqueles comportamentos. A gente vai inconscientemente
registrando, então tá, então meu pai trata a minha mãe de uma maneira carinhosa, então é isso que eu devo esperar de um homem. Um homem tem que me tratar assim, porque esse é o normal. A minha mãe, ela é submissa ao meu pai, ela aceita ser maltratada. Então é isso que eu tenho que esperar, esse é o normal. Isso não significa que necessariamente você vai terminar repetindo comportamentos dos seus pais. Você pode observar aquilo, se você achar que aquilo não é normal, que não é bom para você, você pode terminar tomando o caminho totalmente oposto, ou você pode internalizar e repetir aqueles comportamentos na sua vida. São esses comportamentos que a gente internaliza de forma inconsciente que se tornam os nossos padrões de comportamento. O que são os nossos padrões de comportamento? São comportamentos automáticos, são comportamentos que você tem antes de pensar, que você não pensa para ter. Quando você é explosiva, quando você explode diante de uma discussão ou um problema, você sabe, em teoria, que essa não é a melhor maneira de fazer as coisas. Você sabe que se você adotar uma postura calma, você tem mais chances de ser bem-sucedido. Aquela resposta é automática em você, né? E ela emerge. E depois você pensa, aí você fala, como eu queria ter feito diferente. Esses padrões de comportamento, eles acabam ocorrendo nas nossas vidas e acabam influenciando as nossas escolhas. Porque a nossa vida, ela é majoritariamente resultado das nossas escolhas. Sejam feitas conscientemente ou inconscientemente. Você tem poder sobre a sua vida. A sua vida não acontece com você. Não pode acontecer se você decidir que ela vai acontecer com você. Se você decidir que você vai acontecer com a sua vida e na sua vida você vai fazer isso. Márcia, mas acontece que ninguém tem controle sobre 100% dos eventos que ocorrem. É verdade, ninguém tem controle sobre 100% dos eventos que ocorrem. Existem catástrofes, existem tragédias, tem gente que perde seres amados, tem gente que passa por dificuldades econômicas por mudanças do governo, por mudanças econômicas. Sempre existem eventos ao nosso redor que nós não controlamos e que nós temos que sobreviver a eles, né? Mas ainda quando acontecem coisas com você que estão fora do seu controle e que você não pode fazer absolutamente nada para evitar que elas aconteçam, ainda assim você tem escolha. E você pode escolher a maneira como você vai reagir a elas. Você pode escolher a maneira como aquilo vai afetar a sua vida. Porque quando a gente toma consciência dos nossos comportamentos automáticos, quando a gente toma consciência do fato de que eu tenho a tendência a estourar quando alguém me faz uma crítica. Se você tomar consciência daquilo, as chances de você conseguir intervir no seu comportamento antes dele acontecer e fazer uma escolha diferente são maiores. E ao fazer escolhas diferentes, você está automaticamente gerando um resultado diferente para a sua vida. Embora não seja fácil, a gente precisa decidir realizar uma profunda autoinvestigação para que a gente se conheça, uma investigação muito honesta, olhar para a gente, olhar para dentro da gente, para que a gente possa romper o ciclo de comportamentos automáticos que a gente teve durante toda a nossa vida e que acabou determinando resultados que não eram os resultados que a gente queria pra gente, mas que aconteceram. A sua vida, ela é um resultado das suas escolhas. Seja ela uma escolha de como você vai viver uma situação terrível ou maravilhosa, seja ela uma escolha para gerar uma situação, seja ela uma escolha para impedir uma situação. A sua vida é sua. E a única coisa que impede você de tomar as rédeas sobre a sua vida é você, são as suas escolhas. Existe um problema, porém, com a decisão de tomar as rédeas sobre a própria vida. E muitas vezes é isso que nos impede de realmente aceitar e nos tornarmos autores da nossa história. E o que nos impede esse problema é o medo. Porque quando a gente acha que a nossa vida é algo que acontece com a gente, quando a gente acredita que existe
um Deus, ou que os astros, ou que existe um fator externo que vai determinar aquilo que a gente vai viver, nós não somos responsáveis, nós não somos agentes, né? O que a gente pode fazer se isso acontecer com a gente, né? O que a gente pode fazer se a gente perder o emprego? Uau, você pode não sentir pena de si mesmo, aprender do evento, tentar avaliar por que você perdeu o emprego e tomar aquilo como experiência para que no futuro aquilo você não se repita. Mas eu me separei esse ano porque estava previsto na astrologia. A astrologia disse que eu ia me separar. Não tem jeito. A astrologia não diz que você vai se separar. A astrologia pode dizer que vai haver um rompimento, uma transformação, mas essa transformação não tem que necessariamente significar separação. Ela pode significar uma transformação na relação e você continuar com aquela pessoa de uma outra forma. Porque você sempre tem participação, sempre existe alguma coisa que você pode fazer. Sermos proativos a respeito da nossa vida requer coragem. Porque quando a gente decide ser o autor daquilo que nos acontece, quando a gente toma responsabilidade sobre o resultado das situações nas nossas vidas, a gente não tem mais como se esconder atrás do destino, atrás do externo, atrás da astrologia, de Deus, dos números, ou do que quer que seja que você acredite como definidor da sua vida. Mas é preciso coragem para assumir essa postura proativa e para começar a plantar sementes que vão resultar naquilo que você deseja alcançar e que vão te trazer a felicidade que você busca. Então você vai falar para mim, ok, Márcia, eu quero mudar. Eu quero sair desse relacionamento que não me traz nada e que eu já tenho tentado sair há tantos anos, que não chega a lugar nenhum. Eu quero conseguir finalmente começar a trabalhar com algo que realmente me apaixona. Eu quero começar a faculdade, voltar para a faculdade. Como é que eu faço para mudar? Como a gente já disse antes, primeiro você precisa ter coragem. E a gente precisa, principalmente, ter coragem de mergulhar no desconhecido, porque qualquer mudança, ainda que seja para melhor, ela pressupõe um desconhecido. E seja qual for a situação na qual você se encontra hoje, seja ela boa ou ruim, ela é uma situação conhecida para você. Você já sabe das dores e dos prazeres dessa situação. Então, mudar significa abandonar algo no qual você já está cômoda, você já conhece, ainda que seja uma relação ruim, ainda que seja um trabalho ruim, qualquer coisa que você esteja vivendo é conhecido para você. Então, em todo o processo de mudança, a gente sempre dá aquele frio na barriga, onde a gente se pergunta, tá, mas eu já tenho quase 40 anos, eu tô com ele há 7 anos. E agora? Eu vou sair dessa relação e começar de novo? Né? E se eu não encontrar outra pessoa? E se eu terminar sozinha? E se a pessoa que eu encontrar for pior do que a pessoa que eu tenho? Né? E se eu me arrepender? Melhor eu ficar aqui mesmo, melhor eu continuar, pelo menos no conhecido, porque pelo menos é uma expressão terrível, porque pelo menos fala de você se conformar, né? Então, pelo menos, eu sei que ele me maltrata só 3 vezes na semana, e os outros 4 dias na semana ele não me maltrata. Pelo menos eu tô com alguém, então é melhor eu continuar aqui, porque pelo menos eu tenho essa situação de alguma forma sob controle. E enquanto a gente aceitar o pelo menos, a gente não vai sair do lugar. É preciso abrir mão do pelo menos, é preciso ter coragem de mergulhar no desconhecido, é preciso ter... isso não é uma sugestão de que nós sejamos kamikazes, que a gente se jogue sem ter a menor ideia do que nos espera, que a gente... Não, análise de riscos, sim, investiga quais são as opções, investiga de verdade. Né? Eu estou falando de você tomar conhecimento de quais são as suas opções e de fato, tomar decisões informadas sobre o que pode ser feito, o que você pode fazer, o que você pode escolher de diferente daquilo que você está vivendo, que, embora envolva riscos,
de que não dê certo, que riscos você pode tomar, que coisa você está disposto a perder e a ganhar para realizar uma mudança na sua vida. O resultado das nossas escolhas vão ser a mudança que a gente busca ou a estagnação que a gente não quer, mas que vai acontecer porque você é autor da sua própria vida. Mas toda mudança, ela existe um planejamento, ela exige uma avaliação. Como eu falei antes, não é ser kamikaze, se jogar, é fazer uma avaliação de risco. O que está envolvido na mudança? Se as coisas mudarem do jeito que eu quero, a quem vai afetar? É preciso que você possa se planejar e se preparar para começar a tomar as atitudes que vão te trazer o resultado que você busca. Nossa decisão de mudança, a gente tem que tratar ela como qualquer outro objetivo que a gente tem em nossa vida, profissionalmente, vamos dizer. Você não tira férias sem parar para pensar quando você vai tirar férias, para onde você vai, você reserva hotel, você reserva avião, né? Você faz isso com alguns meses de antecedência. Então, quando você vai tirar as férias, você sabe mais ou menos o que te espera, porque você se preparou para aquilo. Mudar funciona da mesma forma. Primeira coisa que você tem que fazer é definir um objetivo. A pergunta que você precisa se fazer para conseguir definir o objetivo é: o que eu quero para mim? O que você quer para você? Pare e pensa um pouco, porque em geral não é incomum que aquilo que a gente pensa que a gente quer não seja realmente aquilo que a gente quer. E é menos incomum ainda que o nosso próprio comportamento seja um boicote para que a gente alcance os nossos objetivos. Quando você se pergunta o que eu quero para mim, e você coloca no papel aquilo que você quer para você, você precisa ter certeza de que aquilo é realmente o que você quer. E para você ter certeza disso, você precisa fazer uma autoanálise, você precisa olhar para o seu comportamento, as coisas que você tem vivido até aqui, como têm sido as suas relações. Eu quero muito mudar de emprego, Márcia. Olha, eu não aguento mais, meu chefe me maltrata, eu não ganho bem, eu sou explorada no meu trabalho. Eu quero muito mudar de emprego. E aí a pessoa quer muito mudar de emprego, mas não manda currículo para nenhuma vaga. Aliás, ela nem procura. Ou ela procura e manda currículo, mas nenhuma é boa o suficiente para que ela realmente saia do emprego. Será que é isso mesmo que ela quer? E uma vez que você determine e defina o que é que você realmente quer, você precisa definir quanto você quer aquilo. E uma vez que você defina o que você quer, quanto você quer, você precisa definir o que você está disposto a fazer para alcançar aquilo. Que tão comprometido você está com o seu objetivo? O segundo passo é muito importante, a segunda estratégia é muito importante para que você consiga materializar na sua vida as mudanças que você deseja. Não só você precisa ter um objetivo, não só você precisa saber o que você realmente quer. É preciso que você tenha resultados bem definidos que você quer alcançar. Por exemplo, se você iniciar o ano e você falar, eu quero perder peso, as chances de você ser bem-sucedido são menores do que se você disser, eu quero perder 5 quilos até a data tal. E uma vez que você tiver definido o que você quer, bem claramente, eu quero perder 5 quilos até 31 de março. Você precisa quebrar os seus objetivos em pequenos passos. Para você chegar a perder 5 quilos, ou seja, você pesa 60, você quer pesar 55, em 31 de março você quer estar pesando 55, né? Para você chegar a pesar 55 no dia 31 de março, quanto você tem que ter perdido em 31 de janeiro, em 28 de fevereiro e 31 de março? Quebra os seus objetivos, porque quando a gente se vê diante de uma tarefa muito grande, de algo muito grande, a gente se perde. Cada pequena conquista na direção do seu objetivo maior, do seu objetivo final, você precisa celebrar, você precisa se recompensar pelas pequenas conquistas que você faz na direção da conquista do seu objetivo maior.
Um outro ponto muito importante é que você examine as suas intenções. Por que você quer aquilo que você quer? Geralmente, quando a gente sabe o porquê, o como fica mais fácil. Geralmente, quando a gente está seguindo uma paixão, um sonho, o como ele se resolve sozinho. Existe uma teoria que fala que as empresas mais bem-sucedidas no mercado são aquelas que nunca perdem de vista por que elas fazem aquilo. Porque se você tiver como objetivo o sucesso por si só, vai ficar muito mais difícil para você perseguir o seu objetivo. Aquilo que a gente faz com uma intenção que está mais arraigada, uma intenção que vem desde uma paixão, aquilo que vem de dentro e que é visceral. Por exemplo, eu quero ser jornalista. Por que você quer ser jornalista? Porque eu quero ser famosa. Não é bem por aí. Isso não vai te ajudar muito. Por que você quer ser jornalista? Eu quero ser jornalista porque eu quero ser uma voz para o mundo. Eu quero ser uma comunicadora de verdades. Eu quero poder descobrir e revelar coisas que estão acontecendo por baixo dos panos. Lá você tem muito mais chances de você ser bem-sucedida, ser famosa e ganhar dinheiro. Veja bem, ser bem-sucedido, ser famoso e ganhar dinheiro o resultado. Ele não pode ser o porquê, não pode ser a base da sua intenção no alcance daquele objetivo. E para tudo isso, a gente precisa se conhecer. Por que, Márcia, que é tão importante que a gente se conheça? Por que você fala que eu tenho que fazer uma autoanálise, que eu tenho que olhar para dentro? Por que você insiste nisso? Eu me conheço o suficiente, eu tenho 40 anos, eu já vivi o suficiente para me conhecer, eu me conheço, a idade me fez... Não é bem assim, você precisa se conhecer. Sabe por quê? Porque as crenças geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Qualquer comportamento que você vá ter na sua vida, seu comportamento vai ser orientado por uma crença. Por exemplo, na verdade, eu acredito que ninguém gosta de estar comigo. Que na verdade, assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Que eu realmente, assim, tipo... As pessoas, de uma forma geral, elas só fingem que gostam de mim. Elas não gostam de mim, realmente. Se elas gostassem de mim, elas fariam isso, elas fariam aquilo. Mas como elas não fazem isso, aquilo e aquilo outro, é só mentira. Quando você acredita que as pessoas não gostam de você, que qualquer coisa que elas façam é apenas superficial, não é verdadeiro, o seu comportamento ao se aproximar das pessoas já vai ser um comportamento de desconfiança. Se você acha que as pessoas elas só querem tirar proveito de você, você já vai se aproximar delas com o pé atrás. E se você acha que, por exemplo, as pessoas, na verdade, elas dizem que você é bonita, mas no fundo, elas não acham isso. Você, com certeza, você vai agir de maneira a confirmar aquilo que você acredita. Se você acredita que as pessoas só querem tirar proveito de você, primeiro que você não vai se aproximar dando, você não vai se aproximar de uma forma generosa. Porque se você acha que só querem tirar proveito de você, você já vai se aproximar com todas as suas defesas altas e com o pé atrás. Então você vai se aproximar não dando, não sendo generosa. E quando você não dá, você não recebe. E aí, quando as pessoas não derem para você, ou se você der um pouquinho e as pessoas não houver reciprocidade imediata, você vai tomar aquilo como uma confirmação da sua crença. Porque também existe o fator de que nós sempre encontramos na nossa realidade confirmações para aquilo que a gente acredita. Então, novamente a gente volta. Crenças produzem comportamentos e comportamentos produzem destinos. Então, se eu acredito que todo mundo quer tirar proveito de mim,
Aquilo vai fazer com que eu olhe no meu ambiente, só encontre confirmação de que as pessoas só querem tirar proveito de mim. Não, isso não é coincidência, isso não significa que você está certo. Isso significa apenas que é isso que você acredita e que você está mais apto a só encontrar confirmações daquilo. Por isso é importante que antes de você colocar em prática qualquer mudança, é preciso que você examine profundamente as suas crenças. Por isso, volto a dizer, é preciso parar, olhar para si, se avaliar, se conhecer antes de poder realmente sair em busca dos seus sonhos. Isso é básico. Uma outra coisa que eu quero discutir é o ser antes de fazer, né? Você precisa se perguntar o que você quer, por que você quer e quem você precisa se tornar para alcançar o que você quer. O ser vem sempre antes de fazer. Então, você precisa saber quem você precisa ser para alcançar os seus objetivos. Que tipo de pessoa costuma alcançar o tipo de resultado que você busca? Que formas deste ser já são partes da sua personalidade e quais você precisa criar para poder realizar os seus projetos, né? O modelo ser, fazer, ter indica que é crucial que a gente comece com o resultado desejado em mente, ou seja, você tem que começar pelo final e você precisa se apresentar ao mundo hoje como o tipo de pessoa que alcança aquele tipo de resultado, né? Isso exige, obviamente, crenças bem fundamentadas e as suas crenças precisam se alinhar ao alcance destes objetivos, né? Você precisa fazer uma autoprogramação interna, né? Você precisa, eu quero ser presidente da minha empresa, tá? Quem você precisa ser para chegar a ser o presidente da sua empresa? Eu preciso me comportar de uma determinada forma, eu preciso me vestir de uma determinada forma. Ok. Como o presidente da sua empresa se veste e se comporta? Tá aí. Começa a agir, começa a ser dessa forma para que você chegue aonde você quer, né? Existem duas outras modalidades de operar que não são modalidades que trazem resultados positivos, né? Os dois outros modelos são, primeiro, o ter, fazer, ser. Ou seja, quando eu tiver tempo, dinheiro e suporte suficiente, eu vou fazer as coisas que eu sempre quis e assim eu vou ser feliz e bem-sucedido. Ou seja, se você adotar esse modelo, você está botando foco naquilo que te falta. Dessa forma, você vai estar sempre à espera de que as circunstâncias mudem e você vai estar renunciando, ou seja, veja bem, circunstâncias mudam, está externo a você. E você está renunciando ao poder absoluto que você tem sobre a sua vida de produzir qualquer resultado que você deseje, né? Um outro modelo que não costuma trazer resultados bem-sucedidos é o modelo fazer, ter, ser, né? Esse costuma ser o modelo daquelas pessoas que são extremamente dedicadas, coitado, trabalham tão duro e não chega a lugar nenhum. Como é que pode, né? Então, esse modelo, a pessoa opera da seguinte forma: quanto mais eu fizer, mais eu vou ter e mais feliz eu vou ser. O problema é que quanto mais a gente faz, mais tem para ser feito, né? E aí, o que acontece? Nesse modelo, você acaba se definindo por aquilo que você faz. E a gente sabe que o link entre ter mais coisas e ser mais feliz é um mito. Aquela história de dinheiro não traz felicidade, né? Então, se você ficar buscando ter mais para ser mais feliz, o ser feliz não vai chegar nunca, porque o que você tem nunca vai ser suficiente. Por outro lado, o modelo que é bem sucedido, que é o ser, fazer, ter, né? A pessoa parte do princípio de que ela não precisa ter e não precisa fazer nada antes que ela possa começar a ser. Porque nada impede ela de começar a ser hoje, sabe?
Eu quero ser feliz, mas para eu ser feliz, eu preciso ter isso, aquilo, outro. Enquanto eu não tiver isso, aquilo, outro, eu não vou ser feliz. Não, é o contrário. Começa a ser feliz hoje. Começa a agir como se você tivesse isso, aquilo e aquilo outro hoje. Isso vai te dar uma outra perspectiva sobre a sua vida, vai te dar uma outra energia, vai te dar uma outra disposição para chegar aonde você quer. Se você abordar as situações se perguntando quem que eu preciso ser, que tipo de pessoa tem acesso ao resultado que eu busco, e uma vez que eu seja aquela pessoa, que tipo de coisas eu preciso fazer. Se você seguir esse modelo, o ter chega sozinho. A autoprogramação interna, da qual eu me referi anteriormente, que é extremamente importante, ela fala da linguagem que a gente usa para falar da gente mesmo, né? Que tem muito a ver com o ser do modelo, sabe? Se você usar a linguagem adequada para falar de você mesmo, de maneira que você seja claro quanto ao que você realmente quer, você está reprogramando a sua mente, você está dando instruções claras ao seu subconsciente sobre como atingir o que você quer. E a gente sabe que o nosso subconsciente é o que dirige as nossas vidas, é tudo aquilo, a nossa vida é determinada por aquilo que a gente faz sem se dar conta. 95% das nossas ações são ações inconscientes, só 5% delas são conscientes, porque só 5% do nosso dia a gente está realmente prestando atenção no que a gente está fazendo. Você precisa tomar rédeas de tudo isso, porque vai ser só quando você conseguir fazer tudo isso que você vai conseguir falar sobre você de uma maneira que dá instruções claras ao subconsciente de como gerar comportamentos inconscientes que te aproximam daquilo que você quer. Uma outra coisa sobre a qual é importante falar é a questão do foco, né? É preciso colocar o foco do lado de dentro e não do lado de fora. Uma das chaves para a gente conseguir ter uma vida feliz consiste em poder eliminar toda a dependência dos elementos externos que a gente usa para suprir as nossas necessidades, né? Ao que eu estou me referindo? Enquanto a gente precisar de algo ou alguém para ser feliz, a gente vai estar correndo o risco de não alcançar a felicidade, de ser machucado, porque você não tem controle sobre algo ou alguém, você tem controle sobre você. E quando você fala, assim que eu tiver essa pessoa, eu vou ser alguma outra coisa, você de novo está usando um modelo que não vai gerar o sucesso que você busca, né? A questão é, que coisas você pode fazer que dependem de você para que você seja feliz? Quando você vincula a sua identidade e o seu amor próprio, vamos dizer, ao valor que você recebe no seu trabalho, a maneira como te respeitam na sua profissão, a atenção que você recebe do seu namorado, você está renunciando todo e qualquer poder sobre si mesmo. Você está se colocando à mercê de fatores que estão completamente fora do seu controle. O que está sob o seu controle é você, está dentro de você, não está fora. Por isso é importante colocar o foco do lado de dentro e não do lado de fora. Para romper essas dependências, você precisa renunciar a algumas coisas. Primeiro, a gente precisa abrir mão do desejo de ser aceito pelos demais e de agradar os outros. A gente precisa aceitar quem somos e saber que da maneira que nós somos, nós vamos agradar a alguns e desagradar a outros, e que isso não significa absolutamente nada a nosso respeito. É preciso que você possa abrir mão do apego à propriedade, título, conquista. Não, olha, quem é você? Eu não sou a Márcia, eu sou campeã mundial de natação. Não, você é Márcia. Porque essas coisas são não somente fatores externos, como são passageiros. Se você atribuir, vincular o seu valor e a sua felicidade a essas coisas, você está se colocando numa posição muito vulnerável. E você está abrindo mão do poder sobre a sua vida. Essa transição do externo para o interno é fundamental no processo de mudança.
Só assim você vai conseguir trabalhar sobre as crenças que te limitam e que atrelam o seu valor pessoal a elementos que estão fora do seu controle. Qual o resultado final disso? Você vai se apresentar ao mundo como uma pessoa mais forte, enquanto vulnerável, que também não está na defensiva e que se permite sim que coisas boas aconteçam naturalmente. Por fim, o último aspecto que a gente precisa trabalhar para poder concretizar as transformações em 2017 que a gente tanto busca, a gente precisa descobrir qual é o nosso estado ideal de alta performance. O que eu quero dizer com isso? Não existem pessoas sem recursos, existe estado mental sem recurso, né? O nosso estado mental é tudo. Se você conseguir controlar isso, você vai controlar qualquer resultado que você tenha na sua vida. Então é preciso que você seja capaz de identificar rapidamente que estado mental você se encontra. Não sei, hoje eu tô baixa astral, tô depressiva, hoje eu tô cheia de energia, hoje eu tô, hoje eu realmente tô me sentindo super motivada. É preciso que você possa identificar rapidamente o estado mental que você tá, para que você possa alterá-lo e adequá-lo ao resultado que você busca sempre que for necessário. Existem algumas coisas que afetam o nosso estado mental. Primeiro é o nosso foco. Aquilo que a gente pensa é tão importante, aquilo que a gente bota o nosso foco é tão importante, que para determinar a maneira como a gente se sente, que é fundamental estar atenta ao que está se passando na nossa cabeça. Sempre que a gente percebe que algo mudou. Eu estava bem, de repente comecei a me sentir super caída, ou eu estava caída e de repente, deu uma energizada. Geralmente o que está por trás dessas mudanças são os nossos pensamentos. Uma outra coisa que afeta o nosso estado mental é a linguagem. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente percebe que não é dito, né? Comunicação verbal, não verbal. E também a fisiologia. Obviamente, se você estiver doente, você não vai ter tanto, vai estar mentalmente com a mesma energia e o mesmo direcionamento do que se você estiver saudável. É por isso que esses três elementos, eles têm tanta influência sobre o nosso estado mental, né? O modelo, por exemplo, ser, fazer e ter, que a gente discutiu anteriormente, ele ajuda a gente a manter o foco naquilo que a gente quer e ajuda a manter em curso o estado mental que a gente precisa ter para atingir os nossos objetivos, né? Por exemplo, visualizações e afirmações são ferramentas poderosíssimas para nos ajudar a ser a pessoa que a gente precisa ser antes da gente ter qualquer direito de ser aquela pessoa. É aquela história que eu tinha comentado antes, né? Eu quero ser o CEO da minha empresa, então começa a agir como se você fosse o CEO da sua empresa. Começa a ser aquela pessoa, antes mesmo de que você seja, antes mesmo de você ter o direito de ser aquela pessoa. Começa a se comportar como se você fosse aquela pessoa. E isso leva tempo. A gente não está falando aqui só de positividade nem de autoajuda. A gente está realmente falando de uma reprogramação, neurolinguística. O consciente programa o subconsciente através da linguagem. E a gente é muito mais eficiente em alcançar os objetivos que a gente consegue visualizar do que aqueles que são totalmente abstratos. É preciso ser claro sobre aquilo que você deseja. É muito importante que a gente possa reconhecer quantos recursos a gente tem dentro da gente, que estão totalmente sob o nosso controle, para conseguir alcançar e implementar as mudanças que a gente deseja na nossa vida. Quem você é na sua história? Você é a vítima? Você é um mártir? Você é a pessoa dedicada que, se doa sem receber nada em troca? Quando você identificar qual a história que você está contando para você e para os outros, você vai ser capaz de escolher uma outra história e começar a contar uma outra história, começar a viver uma outra história. Você precisa entender que você é responsável pelas suas atitudes, você não é responsável pela leitura que os outros fazem das suas atitudes. Você só pode se responsabilizar por aquilo que você faz. Se você conseguir manter esses
pontos básicos em mente sempre que você sentar na frente do computador para ler uma previsão astrológica, numerológica. Sempre que você sentar para escrever, para colocar em papel quais são os seus objetivos, quais são, o que você quer ver acontecer na sua vida, se você conseguir abordar a si mesmo como agente da transformação daquilo que você quer ver, não existe absolutamente nada que você não possa alcançar. Eu espero que essa palestra tenha sido extremamente útil para você e eu desejo a você um excelente 2017, cheio de conquistas e muito próximo daquilo que você deseja para si, daquilo que você deseja ser e daquilo que você deseja ter. Feliz 2017 para você.